Queridos, nós vamos dar continuidade então ao conteúdo da semana passada, né? Nós falamos sobre igreja bíblica, uma igreja bíblica, igreja saudável, e hoje a gente vai falar sobre igreja relevante. Então aí vocês querendo anotar os pontos, e aí a gente discute depois, tá? Então igreja relevante, é uma igreja que tem uma relevância na sociedade. O primeiro ponto é que a igreja deve ter um projeto para a comunidade. Então, tenha um projeto para a comunidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. Tenha um projeto para a comunidade. Segundo ponto, alcance as escolas. Então, alcance as escolas é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. E pode colocar entre parênteses aí, escola da vida. Depois eu explico por quê, tá? Então, escola da vida, entre parênteses. Outro tópico, seja uma igreja missional. O segundo ponto é a igreja. O segundo ponto é alcance as escolas, né? Alcance as escolas, entre parênteses, vocês podem colocar a escola da vida, que é um projeto. O terceiro ponto, terceiro tópico, seja uma igreja missional. Missional. Seja uma igreja missional. Entre parênteses, aí também, vocês podem colocar a sigla ABU. ABU. Né? ABU. Também eu vou explicar o porquê dessa observação. Então, seja uma igreja missional, entre parênteses, ABU. O quarto tópico, promova seminários com temas relevantes e atuais. Então, promova seminários com temas relevantes e atuais. Entre parênteses, vocês podem colocar preventivos e não só reativos. Preventivos e não só reativos. Com temas relevantes e atuais. E aí, entre parênteses, vocês podem colocar preventivos e não só reativos, né? A gente vai explicar tudo isso aí, tá? Só conferindo então a igreja relevante, que é a aula de hoje. O primeiro tópico, tem um projeto para a comunidade. O segundo tópico, alcança as escolas, né? Escola da vida, entre parênteses. O terceiro tópico, seja uma igreja missional, entre parênteses aí a sigla ABU. E o quarto e último tópico, promova seminários com temas relevantes e atuais, e entre parênteses, preventivos e não só reativos. Antes que a gente entre em todo esse conteúdo, eu quero trazer para vocês algumas informações a respeito do Congresso de Lausanne. Acredito que vocês já devem ter algum conhecimento, deve ter ouvido alguma coisa do Pacto de Lausanne, né? Que foi, na verdade, um congresso mundial de líderes evangélicos de 150 países. Então, foi em torno de 2.700 representantes na ocasião, aí a liderança, né, mundial das igrejas evangélicas. Isso aí em 1974. Então, em 1974, lá em Lausanne, cidade da Suíça, Billy Graham, Instituto Billy Graham, junto com John Stott, eles organizaram então esse congresso, que tinha a finalidade então de reunir aí os principais líderes, né, de 150 países. Agora me fugiu a informação. Eu não sei se nós temos 186 países no mundo todo, alguma coisa assim. Não sei se alguém tem informação. Se tiver, passa aí pra gente. Segura, não leva nada para casa não, né? Como diz. Então, queridos, eu acho que a gente tem em torno de... Depois eu confiro, tá? Me lembro que eu confiro lá e passo para vocês exatamente o número de países que nós temos no mundo. Mas é em torno disso aí, 180, alguma coisa assim. Aqui, reunidos, tinha 150 representantes de 150 países, ou seja, de fato, quase que o mundo todo, né, tinha lá um representante
não é um só, né? Tinha vários representantes de cada país. Isso já em 74. 1974. Então tinha 2.700 líderes nesse congresso, 2.700 líderes. Quem estava organizando era Billy Graham, ou seja, o evangelista do século, né? O grande evangelista, e John Stott, que na época também era aí a referência mundial que se tinha de teólogo. Então você tinha aqui a referência de evangelista e a referência de teólogo, né? A proposta deles então era elaborar um documento. 193 países. Então 193. 150, então quase o mundo todo aí mesmo de fato, né? Obrigado, Fernando. 150 redondo? 150 redondo. Países, né? Meu tempo, quando eu era aluno, não tinha o Google. Então, facilita, meu irmão. O que acontece? Então, a proposta desses dois homens organizando esse congresso é que eles elaborassem um documento que servisse como norte, né, como orientação para a igreja evangélica mundial. Então eles criaram o chamado Pacto de Lausanne. É o que eu coloquei para vocês lá, deve estar umas 20, 21 páginas. É importante que vocês leiam para que vocês compreendam aí todo. Não tem como eu trazer, né, ponto por ponto e tal, é muita coisa, mas eu vou resumir ao máximo, tá? E trazer para vocês de fato o que, em uma frase inclusive, que foi elaborado nessa ocasião. Então eles chegaram à conclusão: o que nós precisamos fazer como igreja de Cristo neste mundo, para essa geração, né? Como que nós podemos dar respostas a essa humanidade, né, com os desafios que eles tinham na época, mas isso para nós ainda é muito atual. Então eles elaboraram uma frase que era o evangelho todo a todo homem em todo lugar. Então o evangelho todo a todo homem em todo lugar, né? Então o evangelho todo, que é a minha ênfase. O que é o evangelho todo? Nós temos, infelizmente, disso derivou a teologia latino-americana que nós temos, né, que é chamado de missão integral. Não confundam missão integral com missão na íntegra. Missão na íntegra é um movimento aqui no Brasil, né, que tem aí os seus maiores representantes, o Ariovaldo Ramos, o Ed René Kivitz, o Carlinhos Queiroz, aquele outro pastor presbiteriano dos Estados Unidos que eu esqueci, Antônio Carlos Costa, né, que fundou o Rio de Paz, e você tem outros representantes aí, pessoas engajadas na questão da missão integral, mas o movimento deles é chamado de missão na íntegra. Infelizmente, há alguns pontos que eu discordo, eu acho que eles se perderam, né, a ponto de quase que trazer uma ideologia, né, até mesmo partidária, político-partidária, né, para as falas. Então, eu acho que eles não estão conseguindo, não conseguiram estar fazendo essas divisões e tal. Mas só para vocês não confundirem, missão integral é uma coisa, missão na íntegra é outra. Missão integral, de fato, é um movimento de teólogos latino-americano. Pedro Arana, rapaz, a memória não está boa não. Pedro Arana, eu esqueci, são dois irmãos e mais outro lá, mas todas as informações eu passo para vocês lá mais assertivamente, tá? Para não falar besteira e falar errado. Então Pedro Arana é que eu confundo, não é Ariano Suassuna não. Ariano Suassuna é um comediante, é um dramaturgo, né? Mas é alguma coisa assim parecida. O que acontece? Então, esses que são vivos inclusive, tá? Ele teve até mês passado, mês retrasado, por aqui em São Paulo. Eu até pensei em ir, convidei o professor Felipe, não deu para a gente estar indo. E o que acontece? Então, vamos voltar no missão integral. Então, o evangelho todo. O evangelho todo é o que? Na mente desses irmãos e nessa conclusão. É que quando o evangelho é anunciado a uma pessoa, essa mensagem ela tem que vir com uma prática, e uma prática que seja efetiva, que atenda às demandas da pessoa. É mais ou menos o que Tiago disse, né, na sua carta, a respeito de fé e obra. Então ele disse: olha, do que vale você ir na casa de uma pessoa e ela está passando lá as suas necessidades, né, cotidianas, você fala: não, vai em paz, Deus te abençoe e tal, e sai dali e a pessoa com a barriga vazia, né? O que vale isso? Que fé é essa? E aí ele vai questionando.
a fé sem as obras é morta em si mesma. É como um corpo sem o espírito. E ele vai questionando num diálogo, né, imaginário lá, e ele vai dizendo: me mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. E aí ele vai questionando, porque assim, ó, até os demônios creem em Deus. Ou seja, os demônios têm uma fé, só que é uma fé inoperante, uma fé que não projeta, que não manifesta, que não revela o Jesus, o Cristo. É uma fé que fica só no âmbito da virtualidade, da intelectualidade, né, da teoria, de uma teologia não prática. Então essa fé para Tiago é uma fé de demônios. Forte, né, a declaração? Mas é uma fé de demônio, uma fé que só serve para mim, de uma forma tão egoísta, e a teologia da prosperidade, ela trouxe muito essa, que não é fé, tá, irmão? Só vou usar a questão, mas não é fé, isso é mais uma crença, porque a crença, ela parece fé, mas não é. A crença seria mais uma ferramenta do crente para se relacionar com a divindade, para atender às suas demandas, né? Então alguém disse que, por que muitas pessoas vão no culto cristão? Porque eles vão buscar aquilo que eles não podem ter por si mesmos, senão não iriam, né? Então eles têm na mente que Deus é um ser que precisa ser agradado a tal ponto que aí ele libera a bênção, ou socorre a pessoa nas suas demandas. Então é um Deus pessoal de fato, porém não é um Deus que desemboca na minha vida, através da minha vida para alcançar os outros, né? Então é um relacionamento que se tem mais egoísta, mais de ambição e muito mais do paganismo do que do cristianismo, porque o cristianismo ele contempla sempre a coletividade. Quando a gente percebe o Novo Testamento, tanto o Antigo quanto o Novo, né? Só pegar o Novo aqui só para a gente entender que de fato é o pacto, é o novo pacto, é o Evangelho, é para os dias de hoje. Mas isso vem desde o Antigo Testamento, tanto é que eu recomendei para vocês um livro, acho que eu até disponibilizei em PDF, que é o modelo social no Antigo Testamento, da Landa Cope, muito interessante. Então ela mostra justamente que desde o Antigo Testamento não mudou muita coisa, ou não mudou nada, em vários aspectos, né? Então muda-se a aliança, porque a compreensão do Evangelho é uma compreensão, é uma revelação que se tem plena daquilo que Deus sempre quis que o homem entendesse, que o relacionamento com Ele não era pautado em mérito e demérito, crédito e débito, não era por obras, não era por esforço humano, né? Era pela graça, embora a graça sempre foi um meio que Deus se relacionou com o homem em todos os tempos. Então a graça está no Antigo Testamento também, né? Não é uma doutrina do Novo Testamento, é que o Novo Testamento, isso é desnudado, isso é claro. Como que os homens eram salvos na Antiga Aliança? Como é na Nova. Ou seja, pela graça, por meio da fé em Cristo. Sempre foi. É porque a gente sempre vê a história, né? E Deus lida com a gente a partir da eternidade. Então é isso que a gente precisa entender. Então Deus se relacionava com os homens lá na Antiga Aliança porque o sangue de Cristo já tinha sido oferecido desde a eternidade. 1 Pedro capítulo 1, me ajudem aí na referência. Hoje eu não estou tão bom na memória, não estou confiando não. Então bora lá pegar a nossa referência maior aí no estudo, não são os livros, é a Bíblia mesmo, né? Os livros são os acessórios que a gente usa, mas a Bíblia para nós é o livro máter, né? É o livro aí. Então 1 Pedro 1 e 23, não é 23 não, acho que é 21, não é isso? 21 ou 22, que vai dizer que o sangue, né, de Jesus foi oferecido antes da fundação do mundo. É isso mesmo? Ou é 21, alguma coisa assim, me ajudem aí. É o 20. 20, leia por favor. 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Exato, olha que coisa interessante. Então, na ótica de Deus, o sangue, por que Deus ele pôde se relacionar com o ser humano depois do pecado? Ou seja, o Adão peca, o casal peca, né? Adão, vocês sabem que é o casal, né? Já falei isso com vocês, não? Já falou para mim lá na média. Lá, né? Então, isso. O Fernando não tem essa informação. Não. Porque assim, irmão, sou engraçado, os irmãos ficam meio espantados assim.
porque não é abordado dessa forma, está escrito lá, então é uma coisa que eu não estou inventando não, está escrito, daqui a pouco a gente traz a referência. Porque Adão é o nome do casal, Adão não é o nome do homem, né? Eva é um nome dado por Adão macho, Adão fêmea, depois do pecado. Entendeu, Adão? Então lá no capítulo 5 de Gênesis, por exemplo, verso 1, 2, está escrito lá que Deus criou macho e fêmea e os chamou de Adão. Porque a palavra Adão, inclusive, não era nem nome próprio, né? Se tornou nome próprio, mas não era nome próprio. Adão vem de Adam, né, no hebraico, que quer dizer humanidade, se traduz por humanidade, por pessoa, mas a ideia é de Adam, de Edom, de vermelho, de barro, de argila, de onde o homem veio mesmo de fato, onde Deus, o material que Deus pegou para criar o homem, fazer o homem. Então, quando peca, o Adão peca, embora a Bíblia no Novo Testamento diz que a mulher pecou, não foi o homem, que não é pecou, a mulher que foi enganada e não o homem, Paulo diz isso aí também, né? Mas é lógico que o homem peca pelo fato da negligência de não ter cuidado da mulher. Mas é outra conversa, outro assunto. Então, parece para casais a gente vai a fundo nisso aí, né? Só para tirar a culpa de um e de outro e pôr em todo mundo. Então, o que acontece, amados? Quando esse casal peca, Deus, ele se relaciona continua se relacionando com o ser humano, porque Deus, ele é santo. Então Deus não pode se relacionar jamais com o pecado e nem com o pecador. Então o sangue de Cristo sempre foi a via por onde Deus continuou se relacionando com o ser humano. Diz aí algum teólogo que antes que Deus disse haja luz, ele disse haja cruz. Na história se manifestou há quase 2.000 anos atrás, mas na ótica da Trindade aquilo já tinha sido feito, mesmo porque Deus, ele não é sujeito a tempo e espaço. Deus, ele vive no eterno presente, no eterno hoje, né? Não é que a eternidade é um tempo sem fim, a eternidade é uma ausência de tempo. A gente precisa compreender essas questões. Então o que Deus está vendo agora é o que ele estava vendo lá, né? O que ele estava vendo lá é o que ele está vendo agora e o que está vendo lá no futuro. Então Deus, ele tem tudo diante dele, nu e patente, diz o Hebreus capítulo 4, verso 13, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então Deus, ele não só é onipresente, ele não só é onipotente, ele não só é onisciente, onipotente, onipresente, onisciente, ele é onividente. Então ele vê todas as coisas, né? E Deus vê tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Só que essas expressões tempo cabe só a nós, a Deus não. Então o que Deus está vendo agora, onde Deus está agora, é o mesmo lugar, se é que a gente pode usar lugar, mas ele está na mesma posição onde ele estava. É sempre complicado quando a gente vai falar a respeito de Deus, porque a gente precisa usar verbos, né? Mas Deus não estava, Deus, ele sempre está. Então Deus está agora exatamente. Para nós é 2019, não é? Para Deus não há calendário. Onde Deus está exatamente agora? Onde ele sempre esteve. Disse o Sócrates, não foi Sócrates mesmo, ele disse que Deus é um motor imóvel que move todas as coisas e não é movido por ninguém. Então ele está no mesmo lugar. Isso aparece no capítulo 4, verso 1 de Apocalipse. Ele no trono, né? Então regendo as nações, controlando e conduzindo a história. Então é Deus que está conduzindo tudo, mas ele está no trono, ele sempre esteve, nunca foi destronado. Deus nunca se retirou do seu trono, ele está no trono dele, reinando absoluto. Então ele é rei. Então ele está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Deus então se relaciona conosco porque na Trindade já estava tudo resolvido. Cristo já tinha derramado seu sangue, já havia pago o preço. Eu estou falando isso no conselho divino, né? Então, na mente divina, no conselho divino, isso tudo já tinha sido feito. Então eles já estavam, antes de criar porque assim, a sequência que Jó 38 nos mostra é que os anjos foram criados primeiro, não é isso? Acho que é 38, 7, 8, alguma coisa assim. E aí depois os homens foram criados. E entre os anjos e os homens, então, houve a rebelião,
nessa rebelião, então, a gente sabe tudo que aconteceu, né? Satanás, demônio, aquela coisa toda. E o que acontece? E aí os homens pecaram, veio a história de Israel, depois veio a cruz, e aí esses 2000 anos mais ou menos que nós estamos vivendo. Então tudo isso acontecendo, Deus estava ali vendo tudo, e agora diante de Deus está o quê? O trono branco, está as nações sendo julgadas, e os novos céus e nova terra. Eu estou falando isso na ótica de Deus, né? A partir de Deus. É muito estranho, às vezes, a gente tentar conciliar isso. Senão, pelo menos na minha cabeça, não é tão tranquilo assim. Né? Porque, como assim? Então, tudo já aconteceu para Deus, sim. Para nós, não. Porque Ele está fora da história, fora do tempo, fora da existência. Deus não existe. Que eu já declarei, né? Em outras ocasiões. Deus é a existência. Deus, Ele é. Né? Ele não existe. Existe, tudo que existe é porque teve um início e tem um fim. Ele nunca teve início de dias nem fim de dias. Então Deus é, tudo que é parte do ser de Deus. Então nós não somos, nós estamos sendo por causa do ser de Deus. Então Ele é, porque Ele é o autoexistente, o autossuficiente, né? Aquele que não precisa de manutenção, não precisa ser servido. Ele nunca houve um tempo onde Deus não era. É meio estranho porque tudo que as experiências que nós temos sempre teve um princípio e terá um fim. Tudo veio de algum lugar, alguma parte, e a história tem o calendário. Então, para nós, a nossa experiência é nesse âmbito, né, de Deus, Deus é totalmente outro, irmãos. Não tem nada a ver conosco nesse sentido aí, e outros mais. Então, só para resumir, então, Jesus ele já derramou seu sangue. A outra referência que está tendo buscar na mente aqui, que é Apocalipse 13 e 8, a respeito do sangue de Jesus ter sido derramado. 13 e 8 vai falar que o sangue do Cordeiro ele também foi derramado desde a fundação do mundo. Enquanto Pedro fala antes da fundação do mundo, Apocalipse fala desde a fundação do mundo. Né? A ideia, de fato, é que os sacrifícios que os homens eles apresentavam diante de Deus, aquilo apenas era uma representação daquilo que Deus já tinha, na verdade, feito. Então, 13 e 8, não é isso, mano? Isso mesmo. Então, o que a gente quer, o que eu quero abordar aqui, de fato, trazendo essas perspectivas. Então Deus se relacionava pela graça, sempre foi pela graça, nunca foi pela lei, porque se fosse pela lei não tinha um só salvo, não tinha absolutamente nenhum salvo. E a gente vê o Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus, você vê lá os santos, os homens da antiguidade. E é tão interessante que o capítulo 11, o verso de número 17, se não me falha a memória, diz que todos eles morreram na fé. Então a fé de fato a via, o meio que essas pessoas se relacionavam com Deus, né? Não era pela lei, nunca foi. É na verdade o 13, tá? É o 13. Então Hebreus 11 e 13. Todos estes, né? E aí está falando de vários heróis da fé aí, os patriarcas, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas. Abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, a salvação sempre foi pela graça, por meio da fé. Essa sempre foi a relação de Deus com todos os homens. Então, nunca foi pela lei, nunca foi pela guarda da lei, sempre foi por isso. Jó, ele disse, eu tenho fé, né? Depende da versão, mas ele vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. Ainda que ele me mate, estou juntando dois versículos, nele eu esperarei. Então, ele vai trazendo essa ideia de que ele cria, ele tinha fé, e o seu relacionamento era por fé, e sempre foi de todos os patriarcas. Tanto é que o Evangelho foi anunciado ao primeiro crente. Gálatas, Paulo vai dizer isso em Gálatas, que é o Abraão. Então, Abraão é o primeiro crente que recebe aí o Evangelho de uma maneira mais direta, porque o primeiro Evangelho foi pregado a Adão. Capítulo 3, verso 15, que a gente chama de proto-evangelho, né? Primeiro evangelho, que viria um descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Então ali o evangelho é anunciado, né, a Adão, e depois, de uma forma mais direta, a Abraão, que é o crente, é o pai dos crentes. O pai. E o próprio Deus foi o primeiro a anunciar o evangelho. Oi? O próprio Deus foi o primeiro a anunciar o evangelho. Exato. Sabe por quê, Barão? Porque, na verdade,
a religião, ela sempre vai trabalhar, todas as religiões, sem exceção, em toda a história da humanidade, com a mesma lógica. Muda-se o exterior, muda-se os ritos, mas a lógica é sempre a mesma. Que o homem está buscando a Deus. O homem nunca buscou a Deus, em ocasião nenhuma. É sempre Deus que vem ao encontro do homem. Então a gente pega desde Adão até hoje. Você pega lá o Adão, quando Deus vai novamente falar com ele, como era hábito, diariamente, né? Parece que de fato era literal. E cadê o homem? Estava escondido, estava com medo. E aí Deus, ele pergunta: onde estás, Adão? É uma pergunta assim, de retórica, né? Porque Deus sabia onde ele estava. Só que Deus já estava mostrando para o Adão: você se perdeu. Onde você está? Você está perdido. Você está se escondendo de mim, né? O relacionamento ali muda. Então Adão fugiu de Deus, como todo ser humano sempre fugiu de Deus. E aí ele diz assim: não, Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Deus, mas como você teve medo? Por que teve medo? Então percebe que a relação Muda. Em 5 pontos o pecado afetou a humanidade. No ponto teológico, no ponto psicológico, no ponto sociológico, no ponto biológico e no ponto ecológico. Então são 5 pontos que o pecado afetou o homem. Ponto teológico: já não compreende mais de fato Deus. Por isso que a gente está aqui. Não é? É por isso que nós estamos buscando o entendimento através do estudo bíblico. Porque a nossa compreensão, ela já não é adequada, já não é mais adequada como deveria ser, como era em Adão. Então o relacionamento ali era perfeito, era harmônico, era maduro. Adão sabia quem ele era e quem era Deus em relação a ele, e quem era ele em relação à mulher e vice-versa. Então ali estava tudo certo, tranquilo. Então primeiro teológico, segundo psicológico. Olha só, o ser humano foi afetado pelo pecado do seu psique, do seu entendimento. Tem um ditado que diz que de perto ninguém parece normal, né? Então, de fato, amados, você vê a tragédia de 2 meninos, por exemplo, olha só, né? A questão, lógico que é mais complexo, eu não quero simplificar uma questão psíquica, psicológica, não é isso. Mas, de fato, o ser humano foi prejudicado na questão do pensamento. Se você pega o potencial de Adão, né, desse casal, a sabedoria, o intelecto que Deus deu a esse homem. Quando a gente fala de Adão, então a gente tem que ter ideia do casal. Sim. Eu estou falando antes do pecado. Então, antes no capítulo 3. Até o capítulo 2 ali, a gente ainda entende. Não, quando vem o pecado, não é mais o casal. Aí já complica, que aí é onde eu quero entrar. A questão sociológica foi afetada. Então, quando Deus pergunta assim: o que aconteceu, cidadão? E isso não foi a mulher que tu me deu. Olha só. Então aqui já não era uma só carne. Um já começou a ver o outro como adversário e transferir a culpa para o outro. Por isso que fala que eles perceberam que eles estavam nus, né? Exato. Eles conheceram que estavam nus e se envergonhavam. Porque antes eles estavam nus, mas não se envergonhavam. É lógico que tem aqui um pensamento, né, de alguns teólogos, que eles estavam nus, né, fisicamente nus, esteticamente nus, porém não havia malícia, porque você pega 2 crianças e coloca uma de frente para a outra nuas, elas não vão ter um pingo de vergonha, né? Então quando vem o conhecimento do pecado, a malícia, a cobiça, o problema com o sexo, que é o que nós temos também, então aí a gente percebe que a nossa relação já não é. Então, o que diz alguns teólogos é que eles eram envolvidos com a santidade de Deus. Alguns chegam a dizer que havia quase que uma roupa, uma áurea sobre eles, né? É por isso que eles olhavam, capítulo 2 vai dizer, eles olhavam para o outro, eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Então é possível que um olhava para o outro e via uma espécie de uma áurea, que era a santidade de Deus, né? Um no outro. Após eles pecarem, então, eles olham para o outro e já não vê mais. O olhar já não é mais esse, e talvez nem eles tinham mais essa áurea de santidade. São teorias, irmãos, tá? São teorias, então aceitem ou não, estou no direito de vocês. E nem eu estou afirmando também, estou falando de possibilidades. Sim. A questão é, então, esse casal, ele pecou e Deus continuou se relacionando com ele. Acredito que Satanás, ele tenha pensado o seguinte: bom, com Deus não posso fazer absolutamente nada.
vou prejudicar então a sua criação, a coroa da sua criação, que são esses seres humaninhos que Deus criou aí, né? E Satanás, ele conhecia a santidade de Deus, fato, melhor até que nós. E a gente vê ele repetindo isso depois na história, depois eu trago para vocês outra passagem bíblica. Então, eu estou falando de possibilidades, tá? Que são conjecturas e tal, que não foge, né, da realidade. Então, não é que eu estou viajando na maionese nem falando coisas que... Só que eu não posso afirmar categoricamente, porque não tem textos diretos para eu afirmar. Mas eu acho que são razoáveis aí esses pensamentos. Então, ele pensou, bom, eu não posso fazer nada contra Deus, e essas criaturas também são perfeitas, não tem pecado. Mas se eu conseguir com que essas criaturas pequem contra Deus, a própria justiça de Deus vai se encarregar de puni-los e fulminá-los. É possível que Satanás tenha isso na mente, né? Então, quando existe... sagaz, né? Astuto. Então, quando ele seduz aí o casal e eles pecam, o que Satanás esperava? Que Deus viesse e destruísse o ser humano e tudo. Que eu não completei. A questão biológica então foi afetada, ou seja, a vida do homem já foi, né, afetada, ele já era sujeito às enfermidades, à morte, etc. e tal. E a questão ecológica, porque o planeta, a criação de Deus também foi afetado. O pecado teve um efeito imensurável, inimaginável. Então, tudo foi prejudicado. Tanto é que em Romanos capítulo 8 diz que a criação também geme, né? Junto com o Espírito Santo e junto com... esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação está gemendo por uma redenção, o Espírito Santo geme por essa redenção e os filhos de Deus também gemem na intercessão também por tudo isso. Então o que acontece? Acredito que Satanás esperava, só ficou olhando, né? Tipo Jonas, né? Agora eu só quero ver Deus mandar fogo aí e acabar com todo mundo. Talvez Jonas aprendeu dele, né? Leu lá. E aí o que acontece? Então, mas para a surpresa de Satanás, Deus ele não fulmina o homem, porque um Deus santo como é a Trindade não poderia jamais abarcar dentro de si pecadores, pecado, não é isso? Se tudo está em Deus, como que Deus então continuou com esses pecadores em si? Como que pôde? E aí a gente pega uma ilustração ou uma experiência humana, que é o transplante de órgãos. Então, quando se vai fazer um transplante de órgãos, é natural que o corpo rejeite esse órgão, porque é um órgão estranho, não é isso? Ali é um extraterrestre, então é um órgão estranho, não pertence àquele corpo. O que se faz então para que esse corpo não rejeite esse órgão e possa assimilar, possa aceitá-lo? Medicamento, não é isso? Da medicação para que o organismo possa, aos poucos, ir aceitando aí e não rejeite, não possa expelir esse órgão estranho. É o que Deus fez. Qual é o remédio que Deus usou? É o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo está em toda a criação, antes da fundação do mundo. Porque se não estivesse antes, quando o homem pecasse, Deus, pela sua santidade e aplicando a sua justiça, desintegraria absolutamente tudo e todos. Deus não fez isso porque o sangue de Cristo já estava como um remédio. Exato. E já estava ali possibilitando Deus continuar se relacionando com esses pecadores. Olha só, a dimensão é muito maior do que a gente pensa. A gente pensa há 2000 anos atrás, lá na Palestina, né, Cristo derramando seu sangue. Não, isso aí na ótica de Deus aconteceu desde sempre. Esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso. Por que Deus então continuou se relacionando com sua graça? Né? Tanto é que as leis vieram, sei lá quantos anos depois. Alguns falam de milênios, outros vão falar de alguns séculos e tal. A questão é que a lei de Moisés veio depois, então nunca foi pela lei. E mesmo com a lei estabelecida, o homem nunca satisfez, nunca conseguiu, né, satisfazer Deus. Jesus sim, o seu sangue, diz 1 João capítulo de número 2, me parece, só tem 2 textos no Novo Testamento que vai falar com esse termo de propiciação. Então, capítulo 2 de primeira carta de João, né, versos de número
1:2, mas é o 2 que tem um termo. Filhinhos, não pequeis, se pecar, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, né? Então vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então, propiciação. Lembra de propiciatório? Lembra a tampa da Arca da Aliança? O propiciatório era onde o sangue do animal que representava o sacrifício substitutivo, né? Ou seja, no lugar de outro, o vicário, era derramado e onde Deus se encontrava ali com o povo, através do sangue no propiciatório. Então, propiciação quer dizer satisfazer. Então, o sangue de Cristo satisfez a justiça de Deus, mas desde sempre. Efetivamente na história, uns 2000 anos atrás, mas no conselho da Trindade, desde sempre. É por isso que Deus pôde criar o homem, pôde manter o homem e pôde resgatar o homem. Então Deus cria, faz a manutenção e resgata. Olha que coisa interessante. Deus faz tudo em todos, tanto querer quanto efetuar, desde sempre. O mérito sempre é de Deus, sempre Deus que foi no encontro do homem. A religião propõe que o homem faça alguma coisa para alcançar o favor de Deus. O Evangelho é o contrário. A graça de Deus, a ação graciosa de Deus vai ao encontro do homem. Aliás, a graça de Deus é algo que os nossos conceitos nem arranham. Por que eu estou trabalhando tudo isso? Para a gente entender qual é a proposta e o propósito da criação de Deus, do próprio Deus, do reino de Deus e do papel da igreja que, em tese, quer dizer, em tese não, né? De fato é que a gente confunde questão de igreja, né? Nas primeiras aulas, mas a igreja, vamos naquele pensamento que igreja a gente está falando de gente que foi alcançada pelo Evangelho, nasceu de novo e são salvos, né? São os salvos. Então o papel da igreja, de fato, é continuar essa manutenção e esse resgate da criação e das criaturas de Deus. Lógico, o principal é o ser humano, mas tem o habitat humano, né? Então a gente entende, por isso eu quero levar vocês entenderem que nós estamos falando de uma igreja relevante porque é uma igreja que representa o reino, tá certo? Tudo nessa vida falha, só o sangue de Cristo que nunca falhou, né? Então, meus queridos, o que acontece? Essa longuíssima introdução que eu dei foi justamente para trazer aqui essa questão do Evangelho todo. O que é o Evangelho todo? É alcançar o homem todo. É essa mensagem que vem dizendo, olha, o reino de Deus chegou, né? Então o Evangelho todo é sinalizar o reino. Como que sinaliza o reino? Com ações, com atitudes efetivas, que é o que Tiago disse. Então a fé mostrada pelas obras, porque a fé bíblica ela não é abstrata. A fé bíblica ela não é uma questão psíquica, teórica e de conceitos teológicos. A fé bíblica ela tem que desembocar na prática. A fé judaica era muito prática, eles tinham dificuldade de falar de eternidade, pouco se vê no Antigo Testamento, né? Eternidade, extraordinário, demônio, me parece ser uma ou duas passagens em todo o Antigo Testamento, toda a história. Então essa questão assim, abstrata, mística, o judeu ele não lidava muito com isso, porque a fé eles entendiam e a vida espiritual para eles era integrada. Eles não tinham isso que a gente faz hoje. O que nós fazemos hoje? Eu tenho minha vida ministerial, eu tenho minha vida social, minha vida profissional, minha vida familiar. A gente não consegue compartimentalizar tudo isso? A gente faz essa divisão de doido, né? Isso é impossível. Biblicamente isso é impossível. Então o judeu ele tinha a lei de Deus em tudo que fazia na vida, absolutamente tudo. Era até um pouco exagerado, né? Eles até extrapolaram, mas tudo. Então, comer um alimento, você tem uma oração para aquilo. Você vai fazer um negócio, você tem uma lei de Deus para aquilo. Você vai ensinar o menino alguma coisa, você tem, tudo. Então, não tinha essa divisão, não. Nossa vida aqui no templo é uma, não, a vida dos negócios é outra, não, a vida em casa é outra, não. Para eles era tudo integrado, que é o conceito bíblico, que é o conceito que hoje é chamado de corandeu. Já ouviram essa expressão? Não. Corandeu. Isso é um termo latim que quer dizer diante de Deus, ou na face de Deus. A ideia é tudo o que eu faço, eu estou diante de Deus. Então, se eu trabalho em uma empresa de plástico e eu sou um operador de uma máquina injetora e eu estou injetando
uma garrafa como essa, uma peça como essa, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Eu preciso fazer isso diante de Deus, porque a minha vida está diante de Deus. Eu estou diante da face. Paulo? Falando sobre isso, quando ele fala que tudo que a gente tem que fazer como se nós estivéssemos com Deus. 1 Coríntios, né? 10, 31, não é isso mesmo? 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Tudo Façais isso, tudo isso para a glória de Deus. Então, de fato, bem lembrado, é isso aí mesmo. Que essa ideia do Evangelho, desde sempre, aliás, de toda a Bíblia, desde sempre, é que hoje a gente tem essa ideia de que eu tenho minha vida secular, esse é o termo que se usa, né? Eu tenho minha vida secular. Não tem como um discípulo de Cristo ter uma vida secular e uma vida espiritual, uma vida ministerial, não. O que eu faço na sociedade, aquilo precisa ser diante de Deus, aquilo deve glorificar de alguma maneira a Deus. Jesus, em Mateus capítulo de número 5, versículos de número 13 ao 16, ele traz um pensamento muito interessante. Assim, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, né? Se o sal se tornar insípido, não presta. E ele vai dizer lá no finalzinho, me ajudem, vê se é isso mesmo, 16. Acho que é o último versículo aí da perícope, do blocozinho que eu estou trazendo. Ele vai dizer, olha, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse aí é o desfecho, né? Mas ele vai trazer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode pôr uma luz debaixo de uma vasilha. Então, as finalidades. Na teologia a gente chama isso de teleologia, o estudo da finalidade das coisas. Então, há uma finalidade, Deus cria tudo com um propósito bem claro, definido e objetivo, né? Então a gente precisa entender isso. Eu falei isso na aula passada, não lembro, né? Acho que não. Porque quando a gente fala de uma igreja intencional, que foi o tópico, então eu deixei escapar. A igreja intencional, nós precisamos ter um projeto, a gente precisa ter uma clareza de qual é o nosso papel como igreja em todos os âmbitos, aspectos da vida. Então o que acontece? Deus, ele é intencional em tudo que faz, absolutamente tudo que faz. Deus não faz nada por fazer, apenas um capricho, não, existe uma finalidade, embora a gente não saiba de todas, mas existe, né? Deus é um ser objetivo, não perde tempo, não erra o alvo, né? Então não é como a gente, perde tempo, a gente é muito displicente, a gente faz o que não devia, deixa de fazer o que devia, então a gente peca por comissão e por omissão, as duas formas de pecar, né? Então, Tiago vai dizer, acho que capítulo 4, Tiago, verso 17, aquele pode fazer o que não faz, comete pecado. Então, que pecado é esse? Negligência, que é deixar de fazer o que se deve fazer, e fazer o que não se deve é de comissão. Então, comissão e omissão, as duas formas que a gente peca, né? Então, a gente peca fazendo o que é errado e peca deixando de fazer o que é certo. É um negócio complicado, né? Mas, só para desfazer a saladinha que eu estou me metendo aqui, fazendo. Eu nem sei se eu vou conseguir voltar, porque eu estava falando por quê? Que eu estava falando isso aqui, tu lembra? Antes, sobre o corandeu. Então, peguei a garrafa aqui e lembrei. Lembrou? O corandeu. Então, na face de Deus, tudo que fazemos. Então, não é essa questão de vida secular, não, amados. Nossa vida, como discípulo de Cristo, eu preciso honrar Deus. Eu preciso estudar uma engenharia de uma maneira que aquele recurso, aquelas ferramentas, aquele conhecimento possa trazer o reino de Deus de alguma maneira para essa sociedade caída. Eu vou mitigando os efeitos do pecado, entendeu? Nós vamos amenizando os efeitos do pecado. Então imagina só um professor cristão, um advogado cristão, um prefeito cristão. Tem um livro que eu não consegui comprar ele porque ele é um pouco carinho, quer dizer, para mim é caro, né? Mas eu, em nome de Jesus eu vou comprar. É caro assim, mas menos de 100 conto, mas às vezes... E se Jesus fosse prefeito? Só pelo título já dá vontade de comprar, não? E se Jesus fosse prefeito? Então imagina só, um prefeito discípulo de Cristo. Ele traria justiça social. Deveria trazer, né? Imagina só então esses atores sociais sinalizando o reino de Deus. Nós teríamos uma Genebra de Calvino, né, nos dias de hoje, que inclusive é um dos pontos que eu vou pedir para vocês pesquisarem. O que Calvino, ele, não só Calvino, mas eu digo na época de Calvino que era o representante, né, mais expressivo naquela ocasião,
como que Genebra se tornou, os teólogos chamam de uma maquete do reino de Deus. Olha que coisa fantástica. Então, contextualizando, em Genebra tinha o menor índice de homicídio, maior taxa de gente empregada, o IDH lá fantástico, desenvolvimento humano, criminalidade reduzida aos montes. Então era assim, era quase que um milênio implantado, né? E olha só, amados, então de fato isso é possível. Se foi na época de Calvino, é possível também na nossa época, desde que a gente entenda que nós precisamos ser essa igreja relevante. Porque se pegarmos Brasil, aproximadamente 50 milhões de evangélicos, é gente... Mas muito dele tem esse pensamento que eu tenho compromisso com as coisas espirituais, com a escritura, só quando eu estou na igreja. Então, e o pior ainda, Fernando, é assim, existe uma ideia, um conceito, que ele é um conceito grego, não é judaico-cristão, é grego, o sentido de dicotomia, de dualidade, né? O dualismo, que divide entre santo e profano, entre espiritual e terreno, material, né? Então isso é um conceito da filosofia grega, isso não é um conceito bíblico, teológico, neotestamentário, que a gente divide, minha vida espiritual, minha vida material, não é isso? Então a gente precisa trabalhar esse conceito aí, de que nós somos salvos nesta vida para servir este mundo, a igreja é serva do mundo no sentido que nós precisamos amenizar esses efeitos, os impactos do pecado. Então você tem 50 milhões de evangélicos no Brasil, isso é o censo, aproximadamente, muita gente. Imagina só se de fato esses fossem discípulos de Jesus e compreendessem o Evangelho. Nós teríamos, amados, uma sociedade muito mais harmônica, justa, né? Nós teríamos de fato. Você pega São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é a cidade que tem mais crentes por metro quadrado do mundo. Já trouxe informações para vocês, não? Já ouvi falar, não sei se foi com o senhor, acho que sim. Então, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é a cidade que tem mais crentes por metro quadrado do Brasil, é do mundo. Aí você pega o IDH, São Gonçalo, Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido por mortalidade infantil, índice de analfabetismo e longevidade de vida. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, usa aqui esse parâmetro para falar se de fato ali existe um bom desenvolvimento humano ou não. Então você pega lá quantos que morrem, né? Saúde pública, São Gonçalo, tragédia. Rio de Janeiro todo, mas São Gonçalo está lá também. A questão então de índice de gente que não é analfabeta, não vai ser melhor em muitos lugares do mundo. E aí você vê longevidade de vida também. Então, qual é a diferença que esses evangelhos estão fazendo nessa cidade? A gente chega à conclusão: nenhuma. E é triste isso. Não, é muito triste. É uma tragédia. Aí a pergunta, vamos trazer um pouquinho para nós, mais próximo de nós, né? Porque a gente sempre fala de longe dos outros, fica um negócio mais cômodo. Vamos trazer para nós. Se a nossa igreja que existe lá no bairro, se ela deixasse de existir, qual a diferença que faria para aquele bairro? Talvez seria benéfico para o bairro deixar de existir aquela igreja. Não daria mais problema com barulho, não é? Sujeira, não importunaria mais os vizinhos com carro na garagem. Então talvez aquela igreja deixando de existir lá, os vizinhos iam dar glória a Deus. Alívio. Eles iam louvar a Deus porque aquela igreja plantada naquele bairro deveria trazer benefícios para aquele bairro. E não malefícios. Às vezes é neutra, ou seja, não faz diferença nenhuma. Rapaz, deixou de existir uma igreja aqui? Nem sabia que tinha uma. Nunca percebi que tinha. Ou se tinha, não era relevante. E eu falo para o senhor, tem uma coisa que o pessoal reclama muito é a respeito da gritaria. Não é? Tem reclamado muito. Grita-se muito. Irmãos, assim pouco. tem igrejas evangélicas, locais, lógico, que eu estou me referindo, elas são um desserviço para o reino de Deus. É um desserviço para o reino de Deus. Entendeu? Então, assim, é melhor que não existisse. Na ótica de Paulo, ele preferiria que não existisse certas igrejas. Na ótica de muitas pessoas hoje, onde abrir uma igreja é melhor. Sociologicamente, porque um dia um pastor amigo meu, eu disse para ele isso, eu falei assim, olha, eu
eu acredito que nem toda igreja que abre, ela é boa, é um benefício e ela é bom para o reino de Deus. Aí ele falou para mim assim, André, mas eu prefiro uma igreja do que um bar. Eu falei assim, olha, sociologicamente sim, espiritualmente não sei. Sociologicamente é melhor a igreja do que um bar, né? Então assim, o bar, pessoas vão se embriagar, vai aumentar a violência doméstica, os acidentes, homicídios e tal. Então sociologicamente, melhor. Mas espiritualmente, uma igreja no lugar daquele bar, talvez seja um prejuízo para o reino de Deus. Talvez seja, né? Depois eu falo os motivos do porquê. A questão é, mas uma igreja relevante, ela precisa estar plantada no lugar e ela tem a missão de, no seu entorno, porque eu não acredito que a nossa igreja local ela vai mudar o mundo. Não é isso. Não é. Mas tem que mudar pelo menos o bairro. O entorno, né? No mínimo, o mínimo que se espera. A cidade, talvez, quem sabe, o país, eu acho difícil, o mundo, muito menos. Então, é sempre essa responsabilidade exequível, ou seja, aquilo que não é uma utopia que eu estou propondo, eu estou falando daquilo que é real, aquilo que Jesus espera de nós, aquilo que está no nosso alcance, no feito humano com as ferramentas que o Espírito Santo nos dá. Porque você pega uma igreja local, essa igreja local tem um enfermeiro, essa igreja local tem um advogado, essa igreja local tem um dentista, tem um professor, então tem os profissionais diversos da sociedade, né? Então você tem, inclusive, amados, anotem aí um filme para vocês assistirem nesse final de semana, junto com as esposas, comendo pipoca. Olha que coisa boa, na faixa não, tem que ter o Netflix, mas eu acho que deve ter no YouTube também, disponibilizado. No Netflix tem? No Netflix? Hã? No Netflix tem? Tem. Elefante Branco. O nome do filme é esse, Elefante Branco. Já ouvi falar. Também já ouvi falar. Então, se possível, assista esse final de semana. Se não for possível esse final de semana, mas o quanto antes, tá? Elefante Branco. E aí vocês vão entender isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Bom, Elefante Branco vocês sabem, né? É aquela construção que não serve absolutamente para nada. São os estádios que foram construídos aí para a Olimpíada. Então, o que acontece? Nós temos as estruturas. Eu vou trazer uma região que é muito conhecida, não só pela miséria, não só pelos cortiços, não só pelas drogas, não só por toda essa dificuldade social, mas é conhecida pelos templos. Celso Garcia, Brás. Então lá você tem elefantes brancos, né? Construções que foram milhões, custaram milhões para serem construídas. Ainda são gastos milhares, e põe milhares nisso, de reais mensal para ser mantida. Para quem? Para os crentes. Apenas. Né? Para os crentes. Isso era uma coisa que eu sempre falava lá, né? Porque se a igreja não tem se a igreja tivesse essa consciência, eu sempre falei isso. Inclusive eu estava conversando isso com o meu patrão terça-feira. De que ela tem essa responsabilidade social, talvez o nosso estado seria melhor, o nosso país seria melhor. Sem dúvida. Se tiver igrejas com estrutura gigantesca que o senhor está falando, e não tem uma estrutura social que forma pessoas, que dá condições. A gente pega, eu falei para o meu chefe, falei, a gente olha uma dificuldade aí na área da saúde que a gente sofre. Você não vê uma igreja dessa aí abrindo uma estrutura para a saúde, num bairro carente, colocando profissionais lá que têm condições de bancar. Essa é a proposta da reflexão, Fernando, porque você percebe lá. Então, você tem esses prédios assim, suntuosos, enormes, né? E eles são, os templos evangélicos no mundo, são os espaços mais ociosos que existem. Então, você tem lá 3, 4 cultos na semana, aproximadamente, né? Vou pegar uma média aí, deve ser isso, né? 3, 4 cultos, 2 horas, 2 horas e meia, ele fica aberto então, não é isso? Então, em 7 dias, você tem, vamos colocar aí 4 cultos, você tem 10 horas de funcionamento daquele estabelecimento. 10 horas em 7 vezes 24, quanto que vai dar? Quem é bom de conta? Eu sou péssimo. 7 vezes 24, 240, né? Não, isso seria 10, né? Vai dar 180 e tanto, me parece, horas. Por aí. Tá, mas a gente está falando de 10, dentro de 100 e pouco. Então, olha a ociosidade que tem. Você vai multiplicando mês e tudo mais, ano, é um absurdo. Então, vamos pegar dia que fica mais
talvez mais claro. 24 horas você tem 2 horas e meia. Né? Você tem o dízimo. O dízimo do dia do funcionamento, mas não é diário. E os outros, e esse período todo, que é aquela estrutura. Está ali só ocupando espaço. Exato. E poderia, irmãos, servir a humanidade. Desculpa, a sociedade. A humanidade sim, mas a sociedade. E os profissionais que lá frequentam, que poderiam doar. Eu não estou falando de doar todo dia. Eu não estou falando do cara pegar lá 10 dias, uma semana. Eu estou falando de você tem lá 2 enfermeiros, 4 enfermeiros na igreja, por exemplo. O cara lá se reveza, 2 enfermeiros por semana, 1 hora, 2 horas cada um, né? Você reveza isso tranquilo. Ele como voluntário, ele serve a sociedade. Olha só que coisa interessante. Mas ele é ensinado que o benefício dele se formar tem que ser benefício para ele próprio. Porque a ideia está lá atrás. A ideia está lá atrás. De que minha vida secular é uma coisa, minha vida ministerial é outra. Exatamente. Do que a enfermagem, ela na verdade não é o ofício do ministério. O enfermeiro, ele é menos espiritual e não é vocacionado quanto o pastor. Sim. Vocacionado e chamado e fiel, homem de Deus e gente que entendeu mesmo, é um missionário. Não é um enfermeiro. Então, percebe como tem equívocos na compreensão e isso vai gerando todos esses equívocos na prática. Então, como a nossa matéria é prática, eu trouxe um pouquinho de teoria, mas a gente vai entrar agora de fato nessas realidades práticas, né? Então, eu vou chamar para mim um professor que exerço, hipótese, eu não faço isso, eu estou na área da teologia mesmo, mas sou formado, então eu entro lá na prefeitura, vou dar aula lá, remunerado e tal, tudo mais. Eu identifico que tem uma carência naquele bairro e a escola não dá conta. O que eu poderia fazer? Aula de reforço gratuita. Onde? Na igreja? Que está ociosa, não é? E aí de repente tem irmãs lá que se formaram não é pedagogia, que cuida de criança? É que tinha? É pedagogia mesmo, né? É que tinha magistério, tem uns cursos específicos. Tal. E aí você tem lá também uma nutricionista. Né? Então você tem uma professora, você tem uma nutricionista, você tem uma psicóloga na igreja. Então essa estrutura você poderia oferecer inclusive às mães solteiras que precisam trabalhar o dia todo e precisam deixar na creche o menino e não consegue deixar ele na igreja, aos cuidados de quem? Dessa nutricionista, não é? Dessa psicóloga, dessa pedagoga. Olha só, amados, a estrutura que nós estamos montando aqui. que nós temos capital social, a sociologia é assim o termo, ou seja, nós temos mão de obra, gente qualificada, nós temos profissionais que não deixam a desejar em nada, dentre os melhores profissionais da sociedade, e são cristãos, são discípulos de Cristo, são irmãos, frequentam a igreja. Então nós temos gente, nós temos estrutura. O que nos falta? Projeto, conscientização, visão de evangelho. O evangelho todo é o que nos falta, né? Então olha, eu só estou no primeiro ponto da decisão da conversa de Lausanne lá. O evangelho todo é esses pontos que nós estamos colocando aqui. Então nós precisamos pensar urgentemente, amados, e não só nessa questão de cesta básicazinha, né? Cesta básica e tal, para ou socorros emergenciais, que é o que está acontecendo aqui em Santo André, no alagamento. Então, isso é válido. Eu não estou dizendo que isso não é válido. Eu estou dizendo que isso não é suficiente. Essas ações emergenciais, elas são emergenciais. Nós precisamos pensar em uma estrutura que perdure, que mude, né? Que mude, que reverta esse quadro. E eu vou um pouco mais além. Eu não posso achar que porque eu dei uma cesta básica para alguém, eu já fiz o meu papel no reino de Deus. Eu não posso pensar. Como desencargo de consciência, isso é muito bom, né? É muito bom. É igual missões. Missões é o seguinte: a gente dá uma esmola lá por mês para um missionário. Desencargo de consciência. Estou fazendo meu papel. Não está. Não é só isso. Ele se vira também lá, né? Então, queridos, o que eu vou propor, estou propondo, é que a gente pense, é que a gente reflita, é que a gente enxergue as possibilidades que Deus está nos dando, né? Com toda essa estrutura, com todos esses recursos, com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então, por exemplo, Deus me deu o privilégio de me formar em alguns cursos, né, superiores. Eu não posso entender que isso é só para gerar recurso para manter a minha família.
Eu preciso entender que eu preciso alcançar pessoas. Eu não estou falando nem como, porque assim, nós temos o chamado evangelismo de emboscada. O evangelismo de emboscada é o seguinte: põe a cesta básica aqui para o miserável. Vai vendo, se não é assim. Então o miserável está lá, desempregado, pai de família, cesta básica aqui. Ó. Aí ele vem aqui, né, para pegar a cesta básica, não é isso? Que a igreja está oferecendo. Aí ele vem para pegar a cesta básica e Jesus neles. Você pegou na emboscada. Então as pessoas, porque a questão é, o problema é, e se ele não quer Jesus? Aí que a gente faz? Deixa ele dar a cesta básica. Não é isso? É isso, exatamente. Então essa ação nossa foi por amor ou por interesse? Por interesse. Sim. Por interesse. Quando eu não estou falando de alimentar a vagabundagem de ninguém. Sim, claro. Eu não estou falando para a gente perpetuar a questão do paternalismo, né, que é o brasileiro de fato, ele tem que tomar cuidado. Existe todo um projeto. Se acomoda mesmo. Então, mas a questão é que a gente dê o mínimo de dignidade possível ao ser humano, porque é o que Deus fez todo sempre. Deus manteve esse pecador desgraçado aqui vivo. Como que ia alcançá-lo se ele morresse? Não é, irmão? Então Deus, na verdade, é aquele que Ele está em missão. Então é Deus que está em missão, não somos nós. E a missão de Deus é resgatar o ser humano. Mas para resgatar o ser humano, Deus precisa manter esse pecador vivo. Paulo, é muito interessante, em Atos dos Apóstolos, eu gosto muito desse texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo de, não tem 2 versículos, né, mas o 14 e 17 de Atos, se não me falha a memória, vamos ver lá se ela não me traiu de novo, essa memória está me traindo de novo, quer ver? Não, agora capítulo 14, verso 17. Paulo, vamos entender o contexto primeiro, antes que a gente leia. Paulo está discursando aqui para pagãos, para gente que não conhecia Deus e que servia a muitos deuses. Então Paulo está falando para esse povo. Então olha só o que Paulo está tentando passar para esse povo, esses pagãos, que entendiam que eles tinham deuses, que eles tinham comida porque plantavam e oferecia a tal Deus, porque eles tinham isso e isso, porque... Né? Então Paulo está se direcionando a esse povo aqui pagão. E ele diz no verso 17 o seguinte, aliás, desde do 15, acho que desde o 15 fica melhor. Paulo então dizendo assim: varões, por que fazeis essas coisas? Ou seja, eles estavam oferecendo sacrifícios a Paulo e a Barnabé, pensando que eles eram deuses, porque Deus tinha usado eles para curar lá um coxo, não foi isso? Um cidadão lá, né? Então eles começaram, são deuses, Júpiter e Mercúrio chegaram até nós, vamos oferecer aqui. Aí Paulo diz: não, por que vocês fazem isso? Essas coisas. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, o qual Deus, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, olha só, ou seja, Deus deixou eles andar em seus próprios caminhos. Eles queriam servir lá a Baal, servia a Baal, a Astarote, a Zera, vai servir quem vocês quiserem, né? Sim. Então, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Qual foi o testemunho de Deus, irmãos, para a humanidade? Foi pela revelação natural. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, né? Que as coisas de Deus, visíveis e invisíveis, se dá a entender pelas coisas que Ele criou. Olha que coisa interessante. Então, qual foi o testemunho de Deus? Beneficiando-vos lá do céu. De que forma? Dando-vos chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Deus mesmo não, sendo muitos deles, mesmo sendo pecadores, rejeitando Deus. Deus é Deus do ateu, Deus é Deus do macumbeiro, Deus é Deus do idólatra, porque Deus é Deus da humanidade. Então Ele cuida, Ele sustenta, Ele mantém essa humanidade para resgatar essa humanidade. Quem que dava alegria no coração desses pagãos? Deus. Porque a alegria pode vir do diabo, não pode? Né? E os ídolos, quem são? Paulo diz: não é nada. Nada é. O ídolo é uma estátua. Há demônio por trás, instigando as pessoas. Tudo bem. Mas os ídolos não são nada. Então esses deuses não são deuses. No imaginário do coletivo humano existe Deus. Paulo diz em 1
aos Coríntios 8, me parece, que para os seres humanos, para as outras pessoas, os pagãos têm Deus e senhores, mas para nós só Deus é o Senhor. Né? Por isso que eu não tenho dificuldade de comer na mesa com um macumbeiro. E ele ofereceu aquilo lá ao Deus dele. Como, de boa. Eu também como. Não, existe outro Deus? Não existe outro Deus. Ele pensa que tem. E ele pensa que está oferecendo a esse Deus. E quando eu tenho essa atitude de falar, eu não vou comer, eu estou alimentando a ideia daquele cara. Exatamente. Então, a gente trabalha isso aí em outra ocasião, vai ser interessante, eu acho, viu? Então, assim, Deus, a gente chama isso de graça comum. O que é a graça comum? É tudo o que Deus dá ou empresta para o homem. É um empréstimo de Deus ao homem. Tudo que é bom. O que Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz? Em Tiago. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, em que não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva, tudo que o homem faz de bom, isso é empréstimo de Deus, é a graça comum. Agora, se esse homem faz isso para louvar e glorificar Deus, é outra história. Eu vou dar um exemplo assim muito esdrúxulo, muito extremado. Eu vou pegar inclusive dessa ocasião que nós tivemos ontem, esses dois meninos. Eles elaboraram todo um plano, não foi? Sim. Eles tiveram todo o recurso para chegar naquele local, sacar a arma, se disfarçar, sacar a arma, atirar e acertar todo mundo. O que é isso? Essa capacidade de elaborar plano, essa inteligência de projetar e de executar, essa coordenação motora de sacar a arma e acertar as pessoas. O que é isso? Senão a graça comum de Deus, dando para esses meninos a vida, a possibilidade de tudo isso. Agora, se eles usam essas coisas para glorificar Deus, se eles usam essas coisas para ajudar o ser humano, aí é outra história. Eles usaram isso justamente contra o Deus da graça, que os deu graça. Então, é usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Dá para compreender essa questão? Então, para que a gente tenha uma visão ampla, né, de tudo isso, nós estamos, na verdade, tentando chegar na ótica de Deus. Claro que a gente não vai conseguir nunca, mas para que a gente tente ver com os olhos de Deus como Deus vê essa humanidade. Porque se a gente consegue ter esse vislumbre, né, da ótica de Deus, a gente então vai ter um entendimento de que não, o que eu tenho como recurso, o que eu sou e o que Deus me possibilitou a ser, isso na verdade é para servir o seu reino, que é maior do que a igreja, né? O reino de Deus que é maior do que a igreja que não tem finalidade nela mesma, mas serve o reino de Deus. Lembra na primeira aula? Instituição, igreja e reino de Deus, esferas diferentes, uma serve a outra e uma tem finalidade sempre para outra e não para si mesma. Então a gente precisa ter esse entendimento todo para que a gente entre na questão da igreja relevante, a igreja que faz a diferença, a igreja que vai trazer impacto benéfico para a humanidade, mitigando essas mazelas humanas. E a gente tem, irmão, a faca e o queijo na mão. A igreja brasileira tem todos os recursos. A igreja brasileira é rica, mas é rica mesmo, de dinheiro, né? Estruturas, influência e gente, mão de obra. Nós temos tudo, absolutamente tudo. Nós não temos projeto, nós não temos visão, nós não temos o Evangelho. Nos falta a compreensão, né? Nos falta de fato a conversão e a maturidade que o Evangelho nos traz para que a gente entenda que o que Deus nos deu não foi para nós. Então, eu só vou encerrar aqui.